Paz, amados, tudo bem com vocês? Como estão suas famílias? Espero que estejam bem. Eu quero ministrar uma palavra sobre o tema Jesus, o Redentor. João capítulo 3, do 14 ao 15 diz: Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Pulando para o capítulo 12, 32. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos para mim. O que João queria dizer com isso? Confuso, né? Bom, para entendermos o contexto, precisamos ler Números 21, do 4 ao 8, que diz assim: Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente, coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. João se remete a uma atitude de Deus no deserto para corrigir o seu povo antes que entrassem na terra prometida. Deus mandou serpentes para morder os que estavam em desobediência. Ele usa o mesmo objeto de juízo como objeto de cura, a serpente. Quando as serpentes mordiam, eles tinham que olhar para a serpente de bronze levantada por Moisés. Assim eram curados. Deus não queria que eles se esquecessem, através da cura com a serpente de bronze, o motivo do seu sofrimento e as consequências dos seus erros. Jesus também foi levantado da terra. Isso ocorreu na cruz, quando ele se fez maldito em nosso lugar, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5:21, que diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ele foi cravado em uma cruz, símbolo de maldição, pois maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Deus usou o mesmo elemento de maldição para nos curar. Foi pelas suas pisaduras que fomos sarados. Nunca mais vamos nos esquecer que o sangue derramado na cruz foi necessário para nos remir de pecados e de uma vida completamente desgraçada. Jesus Cristo nasceu, morreu e ressuscitou. Oh glória! Com ele fomos justificados. Hoje nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele revogou o decreto de morte que havia em nossa direção. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Toda vez que você for tocado pelo pecado, assim como no deserto o povo era picado pelas serpentes, devemos olhar para a cruz que morreu nosso Redentor, depois lembrarmos que ele está vivo para nos perdoar, nos levantar e nos fazer caminhar na rota da terra prometida, isto é, na rota da eternidade. Estar com Cristo por toda a nossa eternidade é o nosso destino. Mas se esforçar para evitar o pecado é o nosso dever. Ele morreu por todos, mas não significa que todos estão dispostos a obedecer às regras. Nós temos uma constituição espiritual, a palavra de Deus, e ela nos leva a entender que existe um Deus de amor que enviou seu Filho em nosso favor, mas que também o Filho é juiz e voltará para julgar todas as nações, todos os povos, e um dia todos deverão dobrar os seus joelhos e confessar que Jesus Cristo é o Senhor.